Abençoados, graça e paz. Hoje domingo, 29 de dezembro de 2024. Eu estou aqui para lhes trazer mais uma pérola da graça de Deus. Espero que tenham tido o melhor dia da vida de cada um de vocês. Esse domingo abençoado já por Deus, antes de iniciar. Os que andam por fé tomam posse. Nós não somos futuristas, somos preteristas, apenas cremos naquilo que Ele já fez. É assim que caminha os justos, é assim que andam os espirituais. E falar em espirituais, eu quero tratar desse assunto. Eu tenho tratado esses dias e eu quero continuar falando. O tema é: a maioria dos filhos de Deus que estão nos templos, Paulo os chamam de crianças espirituais. Eu quero ler em 1 Coríntios, na primeira epístola, capítulo 12, versículo 14. Aqui Paulo fala da sabedoria do Espírito. O que nós mais vemos são sabedorias humanas. Quando dentro desses lugares que eles chamam de igreja, o que prevalece são os conhecimentos humanos. Até a tal teologia, ela é tratada dentro da sabedoria humana, do conhecimento humano. Eles não se submetem ao Espírito Santo de Deus, como filhos que são, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, 14, ele diz que os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Outrora nós não éramos também guiados pelo Espírito Santo. Críamos que era, porque colocávamos tudo que dizíamos na conta dele. O Espírito Santo que me deu, o Espírito Santo que me revelou. E assim íamos, cegos que éramos. Quando se faz uma faculdade teológica, você está dentro de um sistema que eles te ensinam aquilo que eles querem. E quando você conclui, você passa a ensinar aquilo que você aprendeu. Você é doutrinado. Você não pode fugir àqueles ensinos. Porque é assim que funciona um sistema religioso. A gente combate esse sistema doutrinal religioso, não as pessoas, porque nós entendemos que o véu está posto. Então aqui fala da sabedoria do Espírito. Aí Paulo diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. Esse evangelho da graça de Deus parece realmente loucura para os que não têm entendimento, para os que não são espirituais, como Paulo os chamam de crianças. E não podem entendê-las, Paulo afirma categoricamente, porque elas se discernem espiritualmente. Aquilo que é espiritual só se discerne espiritualmente. Agora eu pergunto, se eles os ver todos na carne, se eles vivem na prática de obras, como pode entender as coisas espirituais? Não tem como, porque o mundo deles é o mundo carnal, é o mundo da carne com suas concupiscências. São as obras, porque eles ainda vivem antes da cruz.
A religião promove uma espiritualidade que não precisam pensar, porque pensam por elas. E lhe dizem o que os filhos de Deus que lá estão devem ou não fazer. Aí Paulo os chamam de quê? Crianças espirituais. A maioria nesses lugares são crianças espirituais. Não crescem, não aprendem, não chegam a ser adultos. Aquilo que Paulo dizia. Eu era menino. Vivia como menino. Andava como menino. Agora que sou grande. Como nós, quando a gente fala isso, nós não falamos com petulância, nem com arrogância. Nós falamos porque agora nós temos o entendimento. O véu foi tirado. A mente foi aberta, nós fomos salvos na mente. Então agora nós dizemos, como Paulo disse, somos adultos. Nós não aceitamos mais aquele alimento de leite dado dentro das sinagogas. O nosso alimento tem que ser forte, tem que ser sólido, tem que ser a sã doutrina, tem que ser a palavra da verdade. Mas os nossos irmãos que lá estão preferem comer de tudo que esses homens, que se dizem uma autoridade espiritual, lhes dão. Agem aos seus olhos corretamente, acreditando em tudo. Porque lá eles esperam receber uma recompensa, para não receberem uma punição divina. É assim que lá eles ensinam. O adulto espiritual tenta agir corretamente. Sabe por quê? Porque tem a mente espiritual. Ele é espiritual. Ele não é mais carnal. Refletindo assim o divino que há dentro dele, o que há dentro de nós. Nós sabemos que Deus, que é espírito, habita no nosso espírito. Não podemos ser carnais. A carne se opõe ao espírito. O espírito está sempre pronto. Nós não devemos deixar que a carne avance, que a carne nos domine, que nós venhamos a nos envolver nela. Precisamos crescer, deixar de ser criança. Como Paulo diz aqui na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. As coisas espirituais se discernem espiritualmente falando. Quando assim não ocorre, nos tornamos presas fáceis dos homens. Nós não éramos prisioneiros deles, não vivíamos debaixo dos seus achismos, dos seus preceitos, não aceitávamos ainda os rudimentos impostos por eles sobre nós. Tudo aquilo que eles querem é nos submeter, nos subjugar, com o intuito de ter sobre nós um controle. O que esses homens querem é controlar os filhos de Deus, para que eles possam alcançar as suas conquistas. E não é assim que nós vemos dentro desses lugares. Como crianças espirituais, eles não questionam, porque acreditam em tudo e deixam que eles atem fardos pesados sobre eles, e eles vivem presos cada vez mais dentro desses lugares. É assim que nossos irmãos lá estão. Na religião, comem de tudo que eles dão. Tudo para eles está certo, porque é dado por um profeta, porque é dado por um ungido de Deus, porque é dado por um atalaia, porque é dado pelo anjo da igreja.
É assim que os filhos de Deus, que nós chamamos de religiosos, por estarem cegos, por estarem com a mente cauterizada, mortos espiritualmente, veem esses homens, simples mortais. Querido, nós que temos a visão, não estamos nem aí para essas nomenclaturas. Respeitamos eles como cidadãos, como nossos irmãos, como filhos de Deus, mas fora disso não o vemos com uma nomenclatura concedida por Deus, como eles ensinam e dizem ser. Não batemos continência para nenhum deles. Não estamos aí para nenhum deles. Não estamos aí para os seus títulos. Eu me lembro que o ano passado eu fiquei quase 2 meses indo diariamente estar com um amigo que ficou internado, e numa dessas visitas lá chegou um, aspas, pastor, vice-presidente de um grande campo das Assembleias de Deus aqui em Duque de Caxias. Ele não me conhecia. E quando ele lá chegou, com aquela pose de general, cheio de indumentária, com a Bíblia no peito, empurrou a porta e saudou aquele pastor que estava ali acamado com a paz do Senhor. Eu estava ali assentado. E aí ele começou logo fazendo uma oração, em posição de sentido. E eu ali mudo, calado fiquei. Sentou-se na poltrona em que eu estava, pois eu a ofereci, e ele começou a cantar hino da harpa, como se estivesse numa sinagoga. Cantou 2 ou 3 hinos da harpa. Depois fez a leitura de um texto de Isaías. Leu versículo por versículo e depois comentou versículo por versículo. Ele, não satisfeito, me perguntou se eu queria aceitar Jesus como Salvador. Eu respondi a ele que como eu ia aceitar Jesus como Salvador se ele me amou primeiro, se ele me escolheu, se eu sou um predestinado, se eu sou um eleito. E aí, é isto que eu quero dizer. E então, eu disse para ele, irmão. Quando eu falei assim, ele disse, irmão não, pastor fulano de tal. E disse o nome dele. É assim que eles se portam. É assim que eles se posicionam. Eles valorizam muito o título. Os que começam membro querem ser auxiliar, depois querem ser diáconos, depois querem ser presbítero, depois querem ser evangelista, e assim até atingir o patamar maior. E eles vão colocando as mãos sobre eles para que eles atinjam cada vez mais esses patamares maiores. O pré-requisito é trabalhar o maior tempo que puder de forma gratuita, frequentar todas as atividades da igreja e dar o dízimo, ser ofertante, para que possam alcançar esses títulos e aí também terem primazias. É assim que esses homens se comportam. São meninos espiritualmente falando, são crianças espiritualmente falando, e levam os filhos de Deus que lá estão a um aprisionamento, a viverem debaixo de julgos e fardos, impondo sobre eles ainda a lei de Moisés. Então, a maioria, Paulo chama de criança, porque não cresceram, são alimentados com leite. Agora veja a diferença da revelação dada pelo Cristo ressuscitado a Paulo. É esse alimento, é sólido, é essa palavra sólida. Queridos, eu tenho dito, não precisa complicar, como muitos complicam. Eu poderia aqui também complicar, dentro do meu poder de persuasão, da minha vã filosofia.
do meu conhecimento no campo filosófico, no meu campo teológico, que fazem parte dos 5 patamares do saber, e começar aqui querer mostrar que os meus conhecimentos que eu adquiri quando lá estive como professor, eu poderia fazer isso. Eu vejo muitos tentando fazer isso, querendo mostrar que sabe mais do que o outro. Pensa que eu não acompanho? Eu acompanho, para eu saber o que eu estou dizendo. A graça é simples. O que nos interessa tão somente é a revelação da graça de Deus. É a gente saber que descansamos tão somente no Senhor, que reinamos em vida, que crescemos a cada dia no conhecimento de Deus, que entendemos qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade, que reinamos em vida. Todas essas coisas foram conquistas espirituais. Sabermos que somos perfeitos nele, que já somos nova criatura, sabermos que somos eleitos e propriedade exclusiva dele. Para que inventar? Para que inventar? Essa graça nos basta. Foi isto que ele disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. E o que eu quero hoje é tão somente essa graça de Deus. Eu não estou aqui para fazer nada dessas coisas que muitos fazem, querendo estarem em destaques, porque na visão da graça, a primazia é dele, o poder é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele. Na visão da graça, ele é único, soberano, que reina sobre tudo e todos, Senhor de tudo e de todos. E ele é Espírito, e habita no nosso Espírito. Então fica aí esta palavra: despertem tu que dorme dentre os mortos, e o Espírito Santo de Deus te esclarecerá. Querido, dê like. O like é muito importante. Você que visualiza, não esqueça, dê like, para que o YouTube recomende uma palavra dessa a muitos filhos de Deus que estão por aí espalhados em muitas religiões. Vamos fazer isso. A fé vem pelo ouvir. Quem sabe eles ouvindo uma palavra como esta, o Espírito Santo lhes tira o véu, lhes abre o entendimento. Tá? Forte abraço. Graça neles. Eu termino dizendo: nós, da graça de Deus, amamos vocês. Forte abraço, um beijo no coração.